Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um dia de aula de matemática. Sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta é a nossa aula de número 26, que tem como objeto de conhecimento análise de tabelas, gráficos e amostras de pesquisas e estatísticas, abordando aspectos etnomatemáticos das diversas culturas da região. Detalhamento, tabelas e gráficos. Ok? Então, pessoal, prepare o seu material, organize tudo e anote tudo da nossa aula. E sem mais demora, vamos à nossa aula. E essa será a nossa aula sobre gráficos, né? Eu tenho certeza que você já deve ter visualizado um gráfico em algum lugar, né, ao seu redor, seja numa revista, seja num jornal, seja na televisão. Eu tenho certeza que você já deve ter visto um gráfico. Mas você sabe fazer a leitura de um gráfico? Você sabe entender o que aquele gráfico está querendo ali lhe passar como informação? Pois é exatamente isso que a gente vai aprender hoje. Vamos aprender a aplicação dos gráficos, vamos aprender os tipos de gráficos. E, claro, né, a gente tem que aprender a saber entender o que cada gráfico ali significa e a informação que ele está querendo repassar para a gente. Tudo certo? Então, não perca atenção e vamos começar. Gráficos. Gráficos são representações visuais de dados como coluna, linha, pizza e área, tá? Então, aqui nós temos 4 tipos, né, muito comuns de gráficos, tá bom? Eles desempenham um papel essencial no nosso cotidiano, sendo encontrados em jornais, revistas, internet, né, televisão, livro didático. O que a gente mais tem é lugar aí para encontrar os nossos gráficos. São ferramentas visuais que ajudam a mostrar padrões, tendências e comparações em dados quantitativos e qualitativos ao longo do tempo. Tudo bem? Então, né, a gente vai sempre utilizar ali os nossos gráficos para ajudar a gente a fazer algum tipo de comparação ou repassar ali uma informação, mostrar um padrão. Eles são amplamente empregados em várias áreas de estudo, como matemática, estatística, geografia, economia e história, para facilitar a interpretação e tornar os dados mais acessíveis, tá bom? Então, a gente tem muita aplicabilidade aí para o nosso uso de gráficos. Então, a gente vai achar gráfico em vários lugares e, além da gente achar gráficos em vários lugares, nós temos aí uma aplicação, né, de gráficos em várias áreas de estudo, como a gente acabou de ler aqui no nosso texto. Tudo bom? E aí, para começar, a gente tem que saber e conhecer ali os elementos, né, de um gráfico. Quais são os elementos de um gráfico? Né? Alguns elementos estão presentes em todos os tipos de gráficos, tá bom? Então, os elementos que a gente vai conhecer em todos os tipos de gráfico, eles vão estar presentes e vai ajudar você a começar a entender, a fazer a interpretação ali ao ver um gráfico. Vamos conhecer os elementos? O primeiro elemento é o título. Então, o que é o título? É exatamente o título no nosso gráfico. Ah, do que é esse nosso gráfico? Esse nosso gráfico é referente a alguma coisa. Concordam? E exatamente essa alguma coisa é onde vai estar escrita ali no título. Lembrando que o título são frases curtas com palavra-chave do assunto apresentado. Então, você não vai colocar um texto gigante se você for produzir um gráfico. Você vai colocar apenas uma frase curta, tá? Com palavra-chave ali para conseguir identificar do que se trata aquele gráfico. Essa é exatamente a função, né, e o título do nosso gráfico. Vamos ao próximo? Fonte. Parte importante para dar credibilidade ao gráfico.
Identificação da fonte, estudos científicos, órgãos públicos, instituições privadas, economistas, etc., no qual a informação foi retirada. Então, a fonte é exatamente de onde foi tirada aquela informação que está sendo ali, né, divulgada no nosso gráfico. De onde é que ela veio? Quem foi que chegou àquele resultado? Então, dependendo da fonte, é que a gente vai saber se aquele gráfico é verdadeiro, se aquele gráfico é falso, tá bom? Então, temos ali muitas fontes que são confiáveis, como estudos científicos, órgãos públicos, instituições tanto privadas, né, como públicas, e economistas e etc. Dependendo ali muito do que se trata o nosso gráfico, a gente vai ter, claro, uma fonte sempre muito mais confiável do que outras, tá ok? Então, lembrando, quando você não tem uma fonte que não é tão confiável, né, quando você não tem uma fonte muito confiável, a gente tem que duvidar se aquelas informações que estão ali no gráfico, se são verdadeiras ou não. Então, essa daí é a importância ali da nossa fonte, tá bom? Vamos para a próxima? Temos ali os números. Quem são os números ali no nosso gráfico? São os valores que são essenciais para a comparação dos fatos. Eles são organizados em ordem crescente e apontam quantidades e períodos. Pode ser mês, pode ser semestre, pode ser ano. É exatamente aqueles números que estão tanto em cima como embaixo, né? Tanto ali na vertical como na horizontal, tá bom? E eles é que vão ajudar a gente fazer a comparação, né? Temos ali em ordem crescente, então ele vai do menor para o maior, né? De baixo para cima, ou do menor para o maior, da esquerda para a direita. Tudo bom? Então, você consegue utilizar os números para fazer exatamente as comparações ali dentro dos nossos gráficos. Ok? Vamos para a próxima? Legendas. Pequeno resumo das informações analisadas no gráfico. Podem ser colocadas em qualquer parte e destacadas por cores. Então, quando você, por exemplo, tem um gráfico ali e você vê que naquele gráfico tem uma linha com uma cor vermelha, uma linha com uma cor azul e uma linha com uma cor verde. O que vai lhe ajudar a saber o que significa cada uma daquelas linhas? É exatamente as nossas legendas. E aí elas vão estar, né, em qualquer lugar ali, mas, né, vai ser de fácil acesso para você conseguir identificar ali o que significa cada uma daquelas cores. Então, digamos que a gente tem ali em vermelho, né, resultados da primeira série, em azul, resultados da segunda série, e em amarelo, resultados da terceira série. Então, você vai saber que quando você vê uma linha vermelha no gráfico, você vai saber que são os resultados da primeira série. Quando você vê uma linha azul no gráfico, você vai saber que são os resultados da segunda série. E quando você vê uma linha amarela no gráfico, você vai saber que são os resultados da terceira série, tá bom? Então, as legendas, elas servem exatamente para isso, para que você consiga identificar as informações que estão ali constantes no nosso gráfico, ok? Vamos agora, então, conhecer os nossos tipos de gráficos. Vamos lá. Vamos começar aí pelo nosso primeiro tipo de gráfico, que é o gráfico de coluna, tá bom? Então, lembrando que os nossos gráficos de coluna, nós temos aí duas formas que ele pode aparecer, tá? Ele pode vir tanto na vertical como na horizontal, ok? Então, vamos começar. O gráfico de colunas, também chamado de gráficos de barra, são usados na comparação dos quantitativos em setores, espaços de tempo ou lugares. Os dados são colocados na posição vertical e as categorias qualitativas na horizontal. As colunas podem surgir de duas maneiras. Ela pode vir na horizontal, ok? Ela vai ter exatamente este formato, tá bom? Então, vamos começar aqui identificando, né, os elementos do nosso gráfico. Este gráfico aqui específico, como ele é apenas um exemplo, né, ali fictício, ele não possui título, tá bom? Então, ok,
vamos aqui considerar, né, que não tem o título, porque é apenas um gráfico fictício para que você entenda. Então, o título, ok, não temos. Vou colocar aqui em cima, turmas do ensino médio. Imagina que seja referente a alguma informação. Então, turmas do ensino médio, só para a gente colocar um título nesse gráfico. Ok? Então, nós temos os números, ok? Os números eu posso considerar tanto essa parte de baixo, como a parte de cima, tá? Aqui ao lado esquerdo. E também temos as nossas legendas, tá bom? Observe que aqui também não temos fonte, por se tratar, tá, de um gráfico com uma numeração fictícia, tá bom? Não é algo de informacional aqui, tá bom? Então, nós temos aqui as nossas legendas, ó, série 1, série 2 e série 3, tá ok? Então, imagine aqui como é que você faria a leitura deste gráfico. Ó, você sabe que na categoria 1, né, nós temos, ó, 5 de série 1, temos 2, alguma coisa de série 2 e 4, alguma coisa de série 3, tá bom? Eu estou falando, né, vírgula alguma coisa, porque, novamente, são dados fictícios, tá bom? Apenas aqui um exemplo para que vocês entendam um gráfico de coluna na forma horizontal. E aí temos, ó, categoria 2, série 1, 3, série 2, 1, alguma coisa, e série 3, 3, alguma coisa. Categoria 3, série 1, 2, série 2, 4, alguma coisa, e série 3, 2, alguma coisa. E categoria 4, série 1, 2, série 2, 2, alguma coisa, e série 3, 4, alguma coisa, ok? Então, a gente consegue fazer tranquilamente a leitura, né, aqui do nosso gráfico, que está sendo representado na forma, né, de gráfico de coluna na horizontal. Ela também pode vir na vertical, ok? Mas também conseguimos fazer a comparação? Claro que sim. Ó, também não tem título, por se tratar de um gráfico fictício, e também não tem fonte, por se tratar de um gráfico fictício, ok? Mas temos os nossos números, ó, tanto aqui à esquerda, como os que estão aqui embaixo. E também temos a nossa legenda, ó, série 1, série 2 e série 3. Série 1 está nesse cinza, série 2 nesse roxo e série 3 nesse rosa. Tá? Então, a gente consegue também fazer a identificação. Categoria 1, série 1, 4, alguma coisa, ó, passou do 4. Série 2, 2, alguma coisa, porque passou do 2. E série 3, 2. Categoria 2, série 1, 2, alguma coisa. Série 2, 4, alguma coisa. E série 3, 2. Tá? Categoria 3, né? Série 1, 3, alguma coisa. Série 2, 1, alguma coisa, não chegou ao 2, e série 3, 3. E aí a quarta categoria, ó, categoria 4, série 1, 4, alguma coisa, série 2, 2, alguma coisa, e série 3, quase chegando ali no 5, tudo bem? Então, você também consegue fazer, né, uma leitura perfeita aqui de um gráfico de coluna, né, na forma vertical,
Ok? Então, visto o gráfico de coluna, vamos para o próximo, que são os gráficos de linhas. Tá bom? Também conhecido como gráfico de segmento, é utilizado para exemplificar parâmetros de evolução e regressão. Tá bom? Então, a gente consegue utilizar aqui o nosso gráfico de linha para representar evolução ou regressão. Como assim, professor? Vamos olhar aqui o próprio gráfico. Vamos considerar aqui a série 2, que está bem aqui. Você observa que, né, na categoria 1, ela está neste ponto, né, ali entre 2 e 3. E você consegue observar que ela sobe, ou seja, ela evolui. Então, na categoria 2, ela já foi para 4 e alguma coisa, né? Está ali entre o 4 e o 5. Então, você consegue perceber que da categoria 1 para a categoria 2, houve uma evolução. Da categoria 2 para a categoria 3, ó, você observa que o gráfico desce. Então, houve uma regressão. Ok? E aí, da categoria 3 para a categoria 4, há novamente mais uma evolução. Por quê? Porque subiu a nossa linha, tá bom? Saindo ali de 1, alguma coisa para 2, alguma coisa, quase 3. Então, da categoria 3 para a categoria 4, houve uma evolução. Da categoria 2 para a categoria 3, houve uma regressão. Tá ok? Analisando os elementos aqui do nosso gráfico, novamente, não há fonte nem título, por se tratar de um gráfico fictício, tá? Mas temos os números e temos as legendas. Ou seja, você consegue tranquilamente fazer a leitura aqui do nosso gráfico de linha, tá? Vamos aqui verificar agora a série 1, tá? Observe que a série 1 começa bem aqui em cima do 2, tá bom? Na primeira categoria, e aí ela segue em linha reta, ou seja, houve evolução ou regressão? Nenhum dos dois, ela se manteve, tá bom? Depois, da categoria 2 para a categoria 3, houve uma evolução, o gráfico subiu, tá? E da categoria 3 para a categoria 4, também houve outra evolução, o gráfico subiu novamente, tá? Série 2 a gente já viu, vamos ver agora a série 3, ó, começa ali passando um pouquinho do 4, para a categoria 2, ela tem uma regressão, ficando ali entre 2 e 3, e aí, da categoria 2 para a categoria 3, ela tem uma evolução, né? O gráfico, a linha subiu, e da categoria 3 para a categoria 4, novamente, se mantendo em evolução, tá bom? Então, normalmente, nosso gráfico de linhas, eles nos ajudam, né, a verificar essa evolução ou essa regressão aí, né, dentro do nosso gráfico, né, desses parâmetros. Outro gráfico também muito conhecido e muito usado é o nosso gráfico de pizza, ou gráfico de setores. É adequado para estatísticas e percentuais. Então, observe, ó, que as informações dentro dele estão em percentuais ou porcentagens, tá? As partes, quando somadas, devem resultar no todo, ou seja, sempre todos os valores ali dentro do nosso gráfico de pizza, se a gente somar todos eles, o resultado tem que ser 100%, tá bom? Então, sempre o gráfico de pizza, na sua soma, será 100%, ou seja, todo esse valor aqui, somado, ele tem que chegar e dar 100%. Então, se eu somar 9% mais 10%, tá?
mais 23% e mais 58%, a minha soma vai dar 100%, porque sempre a soma de todos os valores de um gráfico de pizza ou de setores, a soma tem que dar 100%, ok? É viável para série de dados, valores positivos e diferentes de zero, menos de 7 categorias avaliadas, tá bom? Então, a gente tem aqui os nossos números, que são os que estão dentro do nosso gráfico, e temos a nossa legenda, bem aqui fora, que, de acordo com a cor, também nos ajuda a fazer a leitura do nosso gráfico. Então, primeiro trimestre é quem? Ó? É o roxinho, então é 58%. Segundo trimestre é o rosa aqui, choque, né? Rosa mais escuro, então 23%. Terceiro trimestre é o que está em cinza, então 10%. E o quarto trimestre é o que está num rosa mais claro, que é 9%, tá bom? Então, você consegue fazer a leitura aí do gráfico, né, utilizando aí os números e a legenda, tá bom? Próximo gráfico é o nosso gráfico de área. Nosso gráfico de área, semelhante ao gráfico de linha, com marcadores, destaca as alterações e compara as variáveis em relação ao tempo, assim como o de pizza representa partes de um todo e as categorias em 2 ou mais dimensões. Então, também temos os nossos números, tá? Aqui, os nossos números também estão em tempo e temos as nossas legendas, tá? Igualmente, como o gráfico de linha, ele consegue nos ajudar, ó. Ele vem aqui e há uma regressão, observe que desce, enquanto o outro mantém-se e depois há uma evolução. A gente vê que sobe, tá bom? Então, é bem fácil também de fazer aí a leitura do nosso gráfico de área. Entendido? Mas para que a gente não fique somente, né, nas nossas teorias, né, a gente sabe que a gente consegue fazer a leitura aqui do nosso gráfico, né, teoricamente, mas a gente vai agora praticar, claro, com um exemplo. Vamos aqui a um exemplo. Olha aí. Nosso primeiro exemplo, observando o gráfico abaixo, quanto vale o setor que tem a medida de 30 graus? Ou seja, eu quero saber qual é o valor deste pedacinho aqui, ó. Tá? E agora, o que eu posso fazer? Como é que eu vou descobrir? Vamos lá, vamos ver as informações que a gente tem aqui no nosso gráfico. Observe que o nosso gráfico aqui está partido exatamente ao meio, tá? Aqui o nosso gráfico está partido exatamente ao meio. O que isso significa? Que nós temos a metade de um gráfico para um lado e a metade do gráfico para o outro, ok? Aqui eu também sei que o gráfico está partido exatamente na metade da metade. Professor, como é que o senhor sabe que aí está partido na metade da metade? Porque está formando um ângulo de 90 graus, tanto aqui como aqui. Tá bom? Então, se está formando aqui um ângulo de 90 graus, significa que eu tenho a metade da metade. Por quê? Porque se eu for somar, né, a soma de todos esses ângulos aqui, ó, de dentro do nosso círculo, será igual a 360 graus, que é exatamente uma volta, tá? É o nosso ângulo de uma volta, nosso ângulo de 360 graus. Então, eu sei que aqui do outro lado é 180 graus, esse todo verde aqui, tá? Somente este pedaço aqui de verde será 150, porque nós temos 30 bem aqui, ó. Tá bom? Mas voltando para o outro lado, eu sei que ali eu tenho a metade da metade e que é 90 graus. O que significa?
olhando para a minha informaçãozinha que eu tenho bem aqui em cima, eu sei que quando eu tenho um ângulo de 90 graus, isso aqui vale a 15. Ok? Então, vamos lá. Se eu tenho um ângulo de 90 graus, e esse ângulo, né, e esses 90 graus vale 15, quanto será que vai valer esses 30 graus? E aí? Não sei. Tá bom? Não sei. Então, já que eu não sei, eu vou colocar um x. Certo? Feito isso, o que a gente vai fazer? Vamos fazer aqui uma multiplicaçãozinha, ó, em forma de x. Tá? É como se a gente fosse resolver uma regra de 3. Tá ok? Então, fazendo aqui a nossa divisão, tá? 90 graus vai ser 15, então 30 graus vai ser x, tá? Eu preciso fazer tudo isso? Não necessariamente, mas a gente vai fazer, para que você aprenda a fazer de todas as formas, tá bom? Depois eu vou mostrar uma forma que é bem mais simples, mas pode ser que não se consiga aplicar em todos os gráficos. Então, vamos primeiro começar por aqui. Fazendo a nossa multiplicação, a gente tem 90, que é os 90 graus, vezes o x. E do outro lado, né, a gente tem, ó, 30 vezes o 15. Então, 30 vezes 15. Ok? Então, 90 vezes x e 30 vezes 15. Número com letra eu não posso resolver, então eu só repito, mas o outro lado eu posso. 30 vezes 15, basta multiplicar 3 vezes 15, que eu vou ter 45, e aí eu coloco o meu zerinho aqui para descer, dando 450. Lembrando que eu preciso deixar minha letra sozinha. Então, o 90 que estava multiplicando, ele vai passar para o outro lado com a sua operação inversa. E aí ele vai dividir. E agora basta eu efetuar aqui a minha divisão. Para facilitar mais ainda, eu tenho um zero em cima e um zero embaixo, então eu já corto. 45 dividido por 9, eu sei que meu resultado aqui é igual a 5. Então, o que isso significa? Que este pedacinho bem aqui do meu gráfico vale 5. Tá, professor, e qual é a forma mais fácil de fazer? A forma mais fácil de você resolver seria você usando a lógica. Ó, o que a gente acabou de fazer aqui? Eu vou apagar aqui para começar a mostrar novamente, e mais agora com um pensamento lógico. Vamos usar aqui um pensamento lógico. Se eu sei que quando eu tenho 90 graus, eu tenho, né, 15. E eu quero saber quando eu tenho 30 graus. Observe que do 90 para o 30, né, é o quê? Se eu pegar 90 e dividir por 3, se eu pegar os 90 e dividir por 3, eu vou chegar em 30, certo? E como os nossos ângulos aqui, né, e a quantidade é proporcional, basta eu pegar o outro lado e também dividir por 3. E aí eu vou chegar no meu resultado, que é 5. Tá? Então, o que eu aplico do meu lado, que só é ângulos, né? Tá tudo em graus, eu obrigatoriamente preciso aplicar exatamente a mesma coisa do outro lado. E eu também chegaria no mesmo resultado. Poxa, professor, por que o senhor não falou isso antes? Que era bem mais fácil que a gente fazer toda aquela equação. Mas como eu falei para vocês, né? Nem sempre pode dar assim bem certinho como deu aí no nosso exemplo. Imagina que em vez de 30, né, fosse 25 graus. Como é que você ia conseguir aplicar exatamente esse pensamento lógico? E aí você ia ter bem mais trabalho. Tudo bem, pessoal?
Então, pessoal, essa foi a nossa aula de gráfico. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido. E a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais!